Sabe qual é o maior perigo que a gente sofre na nossa fé cristã? Então, hoje eu estava conversando com o Paulo. A gente se converteu mais ou menos no mesmo ano, 93. E nessa caminhada na fé, eu vi muitas pessoas desanimarem. Eu vi muitas pessoas pararem de servir o Senhor. Eu vi muitas pessoas deixarem de adorar o Senhor. E o mais triste não são pessoas que saíram da igreja, são pessoas que permanecem na igreja sem adorar a Deus, porque acostumam. O maior perigo que a gente sofre na nossa fé, irmãos, é acostumar com a igreja, é acostumar com o louvor, é acostumar com tudo isso e deixar de sentir aquela alegria de adorar o Senhor. Eu sempre me alegro quando eu estou aqui nessa igreja, emprestado para Deus, porque aqui ela lembra muito a igreja onde eu me converti. E como toda igreja batista, naquele período, eram muito poucas pessoas. Mas o que marcou a minha vida foi a adoração daqueles irmãos que cantavam aqueles hinos do cantor cristão com tanta vontade. Eu lembro de um senhor que chorava enquanto cantava. Quer dizer, era um louvor genuíno. Eu perguntei para ele quantos anos ele servia ao Senhor, 50 anos. E aquilo marcou minha vida. Ele disse, não me canso de adorar o Senhor dessa maneira, porque o Senhor me escolheu para ser um adorador. E ele não era de louvor, nada, ele adorava, ele vinha para a igreja e cantava com vontade. Irmãos, quando a gente começa a acostumar com a fé cristã, a gente começa a acostumar com algumas hábitos da igreja, a gente começa a deixar esse sentimento embora. A gente começa a assistir culto. Irmão, não assista culto. É muito fácil a gente assistir um culto. Agora é difícil a gente adorar a Deus. É difícil a gente ouvir a mensagem do Senhor para os nossos corações. Um dia eu estava ouvindo uma mensagem do reverendo Caio Fábio, aquelas antigas dele. Ele falou, deixei de pregar, comecei a ler a Bíblia de outra maneira. Agora eu começo a ler a Bíblia falando para mim, não falando para os outros. Aquilo me marcou muito, porque a gente às vezes lê a palavra, pensa no outro irmão, aquele irmão precisa ouvir isso, ou aquele irmão estivesse aqui, ou essa palavra foi para ele, só faltava ligar, tu perdeu, era para ti, seu pecador, desgraçado, não viesse a igreja, aquela palavra para que eu pensei em ti o culto todo. Isso a gente acostuma, a gente começa a acostumar com a adoração, começa a acostumar com a palavra, começa a acostumar com o pregador, começa a acostumar com tudo. Irmão, o Senhor Jesus nos chamou para ser como criança. Ser simples, adorar. Entra aí, quando tu chegar aqui diante do Senhor, adora o Senhor. Quando ouvir uma mensagem, por mais limitado que seja o pregador, como é o meu caso, pegue aquilo que vai ao teu encontro e entre no teu coração. Hoje eu quero ler um texto que está lá em João capítulo 15, um texto bem conhecido. O Evangelho de João capítulo 15. Essa semana eu estava discipulando um irmão e ele estava em crise. Tá, mas tem quantos João na Bíblia? Não, aquela lá são cartas. Ah, tá. É que tu mandou ler João, rapidinho eu li o 3º João. Ai, irmãos, a fé cristã é muito maravilhosa quando a gente começa a viver de maneira mais simples, tranquila. Saber que Deus criou tudo, Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, ponto final. Viva para Deus, adore o Senhor, se reúna para glorificar o nome do Senhor. E aqui em João 15 ele está falando sobre a videira verdadeira. E vendo esse texto eu me lembrou sobre aquilo que eu falei no começo. Muitas pessoas que desanimam. Na vida a gente tem muita diversidade, na vida a gente tem muitos altos e baixos, tá certo? A gente tem dificuldade no trabalho, com família, relacionamento, sempre tem altos e baixos. Agora o triste que acontece quando esse altos e baixos é na fé. Um dia ora, outro dia não ora, outro dia vai na igreja, outro dia vai para a igreja. Semana passada o Dudu levantou um negócio que eu fiquei pensando a semana toda, ele não sabe a grandeza do que ele falou. Ele falou lá no culto e que levou essa mensagem. O que leva uma pessoa a vir às vezes para a igreja? Às vezes, não é uma pessoa que vem uma vez ou outra. Cara, aquilo ali foi uma paulada. O que leva uma pessoa a vir às vezes? Né? Porque a gente está aqui para quê? Para adorar a Deus, amém? Buscar a palavra do Senhor. A gente deve ter prazer na lei do Senhor, em estar com o Pai. A única resposta que eu fico pensando é que às vezes eles sentem saudade dos irmãos, e é bom. Mas a nossa alegria tem que estar no Senhor, na busca de Deus. A gente não pode nunca desviar um pouquinho
Pai, eu vou lá porque eu gosto daquela rapaziada. É bom a gente gostar um do outro. Pelo menos é assim que Jesus quer, que a gente se ame. Na medida do possível, ajudar uma ou outra, amar, entender, ajudar. Mas a gente deve estar reunido por causa do Senhor. E é isso que tem que motivar sempre a nossa reunião, sempre a nossa adoração, sempre o nosso louvor. E aqui Jesus está falando da videira verdadeira. E a gente vai ler do capítulo 15, do versículo 1 ao 11, onde Jesus tem uma lição especial para a sua igreja, para a nossa vida. Principalmente aqueles que têm os seus altos e baixos na fé. Aqueles que um dia oram, outro dia não quer mais orar, outro dia acredita em Deus, outra hora acha que Deus não existe. Tem hora que a gente acha, cada um já passou essa experiência. Tanta desgraça, será que Deus existe? Às vezes a gente pensa essas coisas. Logo seguindo a gente joga do olho, o senhor está brincando. Pegadinha do malandro, só estava fazendo um teste com o Senhor. No filme Lutero a gente vê muito isso. Ele se jogando ao chão, reclamando, batendo boca com Deus, por quê? Por quê? Mas ele estava ali, conversando com o Pai. Então vamos ler o texto. João capítulo 15, versículo 1, que diz assim: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora ele esteja em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fique limpo, e dê mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continue unido comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto, se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E aqui no versículo 12 a gente continua: meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Feche teus olhos. Pai querido, nos ajuda, Pai, a compreender a grandeza do Teu reino, a compreender os Teus planos para nossas vidas, Senhor. Me ajuda na administração dessa palavra, Pai, que não seja eu, mas o Senhor falando. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui, Pai. Que cada um daqui, Senhor, saia com a palavra gravada em seus corações. E que essa palavra venha estar transformando, venha estar limpando a nossa vida, venha estar renovando o nosso ser, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Pai. E que o Teu Espírito Santo fale, Pai, a cada um da maneira que o Senhor desejar. E que toda a força do mal, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tentar roubar a Tua palavra caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Porque o Senhor está aqui, é o Senhor que é o dono dessa casa, é o Senhor que reina aqui, Pai, é o Senhor que transforma nossas vidas, Pai. Então nos mantenha atento, Pai, à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como permanecer unido? Foi a pergunta que eu fiz para o texto, é a pergunta que eu fiz para Deus, e esse texto respondeu. De que maneira a gente pode permanecer firme, sem estar oscilando? Claro que oscilar a gente vai, algumas horas vai acontecer, mas não aquele, estou lá no inferno, então estou lá no céu, lá no inferno, lá no céu. Tristeza é uma coisa, abandonar tudo é outra coisa. E aqui ele tem umas lições que Jesus está deixando bem claro, de como a gente pode permanecer firme na palavra. Primeiro está lá no versículo, no comecinho ali do versículo 2,
do 2 ao 3, que diz assim: todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora esteja em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fique limpo, e tem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Ou seja, Jesus está falando que as pessoas aqui foram limpas pela palavra, pelo conhecimento da palavra. A gente vê aqui que Jesus está usando um artifício daquilo que o povo entende. Está falando de lavoura, está falando de uva, está falando de uma parreira, de um jeito que o povo compreende. Que estando unido lá naquela parreira, pode dar fruto. Quem trabalhou com lavoura, com essas coisas, entende bem isso. Quando a gente está unido com o Senhor, a nossa vida dá fruto. E quando fala de fruto, a gente entende o fruto do Espírito, amor, alegria, paciência, domínio próprio. Eu vou chegar lá ainda. Mas aqui a primeira coisa que me chamou a atenção, como que a gente pode permanecer unido, permanecer firme ao Senhor, é permitir que a palavra nos limpe. Ali ele bota dois tipos de pessoas. Os que não dão fruto, ele já corta. Ou seja, aquele que não quer saber de Deus, é cortado. Aquele que não quer levar a vida do Senhor a sério, já é cortado. Mas aquele que tem a palavra de Deus em sua vida, aquele que aprendeu alguma coisa, alguma hora ele vai podar para que dê mais frutos. Irmãos, às vezes a poda do Senhor não é tão gostosa assim. Ele corta algumas coisas na nossa vida. Quando a gente conhece mais a palavra do Senhor, quando a gente entende os ensinamentos do Pai, a gente sabe que nem tudo é mais lícito para a gente. Presta atenção nisso. Como diz a palavra, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, tem horas que a palavra não vai te permitir fazer certas coisas. Pelo conhecimento da palavra, você sabe que em algum lugar você não vai poder mais ir. Certos negócios você não vai poder mais fazer. Certas coisas você não tem mais direito de realizar, porque você conhece a palavra. Então a palavra, de alguma maneira, nos poda. Nos poda de coisas que vão prejudicar a nossa vida e nossa comunhão com Deus. Quanto mais a gente conhece o Senhor através do conhecimento da palavra, mais a gente vai conhecendo a nós mesmos e sabendo que aquilo ali serve, aquilo ali não serve. Aí a diferença é o seguinte: tem muita gente que tema, mesmo sabendo que aquilo não agrada ao Senhor, continua realizando, continua fazendo. Mas ele deixou uma promessa: se pecar, existe o nosso advogado, Jesus Cristo. Ou seja, existe a misericórdia do Senhor. E a gente tem hora que a gente tem que correr para o braço do Senhor e dizer assim: eu não consigo, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Mas a gente tem que ter nessa atitude de arrependimento, ou seja, eu não quero mais isso, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da intervenção tua na minha vida. A gente tem que orar assim. Tem hora que a gente deixa de acreditar, tem hora que a gente deixa de buscar a presença do Senhor, porque a gente fica preso à nossa limitação. E ele fala bem claro que a palavra do Senhor é o que vai podar muitas vezes, mas é o que vai manter junto. Olha só, o meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado, ou seja, o que mantinha o povo unido ali é os ensinamentos, é o conhecimento do Pai. O quanto você conhece a Deus? Como eu falei, nesses anos de evangelho, não é muito. Eu acho que eu devia ter crescido muito mais. A gente deve crescer mais e mais na presença do Senhor, na graça do Senhor, buscando a presença de Deus. Mas tem hora que a gente se acomoda nos nossos ritmos religiosos. Vim voltar para casa, assistir culto, fazer coisa na igreja. Isso não quer dizer que está crescendo. Isso é uma atividade. E a atividade nem sempre é boa. Tem atividade que sufoca. Mas tem hora que a gente precisa crescer, aprender, buscar mais a presença do Senhor. Ler bons livros, escutar boas músicas, andar com determinadas pessoas faz mal às vezes. As más companhias, como diz lá em Coríntios, corrompem os bons costumes. Não se engane. Então tem horas que em determinada amizade tu tem que dar um stand-by ali, ó, para um pouquinho. Deixa eu me fortalecer um pouco na fé e eu vou continuar andando contigo. Presta atenção no que eu estou falando, não é abandonar as pessoas, não é abandonar a família, não é abandonar os amigos, é fortalecer a tua fé. Entenderam isso? Conheça mais o Senhor, aprenda mais dele. Então isso vai fazer com que a gente se mantenha mais firme diante do Pai, porque a palavra vai podando, vai nos podar. A palavra vai dizer assim: ali posso, ali não posso. Outro ponto aqui que me chama a atenção, o que nos mantém unidos com o Senhor, o que nos mantém firmes, sem oscilar, é essa ideia de se manter unido com o Pai. Ou seja, abandonar determinadas coisas que não agradam ao Senhor. O que é que você deixou de fazer porque ama a Deus? Eu me lembro que na minha conversão eu tinha uma banda. Não era aquela banda assim, né? Era uma banda. Lá nas bandas da Barra da Lagoa era famoso. Tinha umas 7 pessoas que me conheciam.
Era uma bandinha lá, a gente fazia o nosso som, fazia o nosso pagode, a família reunia e tal. Mas quando me converti, eu sabia que eu não podia mais estar ali. Eu sabia que aquilo ali não servia mais para mim. Eu sabia que aquelas noites eu não podia estar mais lá. Eu lembro de uma noite que eu saí do culto, tremendo assim, uma fissura de combate. Aí eu saí do culto da igreja e fui uma noite lá naquele bairro. O bairro na Barra era diferente de hoje. Era só um bate-staca, uns 3 ou 4 luzes piscando dentro do lugar. Tum, tum. O pessoal pulando e tomando um copo de cerveja só porque era muito caro. Ainda dividia com os amigos. Aquela cerveja quente que durava a noite toda. No final ela já estava meio salgada. Mas eu lembro quando eu cheguei naquele lugar, eu senti Deus falando ao meu coração. Não escutei uma voz dele que não saía correndo, mas aquele sentimento dentro do coração, disse, o que é que está fazendo aqui? Isso aqui não é mais o teu lugar. Depois daquele dia, eu nunca mais voltei. Isso aí foi em 92. Nunca mais. Nunca mais eu fiz aquela coisa da minha vida. Por quê? Porque eu comecei a ver que a palavra estava me dando outra direção, outro rumo, outro lugar. Deus trabalha de maneira diferente com cada um de nós, mas a gente tem que ouvir a voz de Deus. Então, uma das coisas que nos aproxima do Senhor, que nos mantém unidos, é entender que tem determinadas coisas, determinados pecados. Que pecado que é? Aquela fraqueza que tu tem que fugir. Pecado se foge, irmão. Pecado não enfrenta. Um dependente químico, ele tem que fugir das drogas. Ele não tem que subir o morro para dizer, não quero mais isso. Não quer dizer que só em morro tem droga, não é isso? Mas ele não pode, ele tem que fugir da aparência do mal, ele tem que fugir de coisas que vai trazer a lembrança da velha natureza, dos vícios antigos. Tem coisa que tem que fugir. Se tu tem alguma fraqueza, não encara ela de frente, procura ajuda. Porque o pecado ele nos derruba, o pecado nos afasta do amor de Deus. E o que é pecado? De novo, pecado não é só uma questão moral. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Sim, pecado é aquilo que não agrada ao Senhor. Então, se tu está fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor, para de fazer enquanto há tempo. Para de fazer. Ah, mas nada dá certo na minha vida. Isso não motiva. Isso não é um motivo para tu cometer erro, fazer coisa errada contra a tua vida. Isso não é justificativo. O que justifica a nossa vida é buscar a presença de Deus. E quando tem falha, tudo bem, confesse seus pecados. Né? A Bíblia fala para confessar. Então, quando cair, confesse. Mas acima de tudo, evite, não vá lá. Evita algumas coisas. Se você tem um temperamento daquele que quer brigar por tudo, para. Evite as paixões, evite as discussões. Tu sabe que aquilo ali não está te levando a nada, só está te prejudicando. Se tu adora bater boca, para de bater boca. Isso aí eu tenho, meu irmão Fábio, ele me ensinou algumas coisas. Tem certas coisas onde ele vê que a coisa. Eu já estou aprendendo o Fábio eu conheci desde 98, quando a gente estudava junto lá na UFSC. E uma das coisas que eu já vi quando ele não gosta, ele só faz assim. E já disse, entendi. Pronto, não serve. Ele nem bate boca, ele simplesmente sai pela esquerda. Saída pela esquerda. Esse é desenho também vocês não vão lembrar. Então, irmão, como eu falei, ser limpo pela palavra. Segundo, permanecer unido com Deus. Vou ler só o versículo 4 ao 7. Olha só o que diz aqui: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só poderão dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, essa dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O que é não poder fazer nada aqui? É não poder servir a Deus sem a presença do Pai. A gente, para poder servir a Deus, a gente precisa estar unido com o Pai, irmão. A gente precisa ter Deus muito mais sério na nossa vida para poder realizar a obra do Senhor. Presta atenção aqui, olha aqui, olha o vento ali fora. Aqui não assusta tanto contra a outra igreja. A gente tem que permanecer unido com Ele. A gente tem que entender que é só assim que as coisas vão mudar na nossa vida. Sem mim nada poderão fazer. Eu fico pensando que muita gente entende que esse texto fala de riqueza, de bênçãos materiais, de realizações. Sem Deus tu não pode realizar nada. Não é verdade, porque a gente sabe que tem muita gente que está aí fora que está bem melhor do que a gente. Tem os maiores, os homens mais ricos do mundo não são crentes. Pode até ter uns crentes ricos, mas os mais ricos não são. Aí tu vai dizer, não, mas ele é infeliz. Quem disse? Tu foi lá? O cara tem uma Ferrari, mora bem,
chega em casa a hora que quer. Não, ele não é feliz, tu quer achar uma infelicidade e tu não acha. Não é isso. Não é isso que Jesus está falando aí, sem nada poderá fazer. Não é bem isso, não é isso aqui nesse mundo. É a realização da obra do Senhor, é fazer com que o amor do Senhor seja espalhado, fazer com que a glória do Senhor seja pregada em vários lugares. É isso que a gente não consegue fazer sem a presença do Senhor. Sem estar unido com o Pai, a gente não consegue ser luz nesse mundo. Não é a realização. A gente pensa que é realização. Ser cristão vai ficar bem de vida. Dar uma oferta e vai ficar milionário. Isso é pegadinha do malandro. Isso é Gugu e Agué. Não é assim, não. Isso aí não funciona assim. O que funciona é tu ser fiel a Deus. E Deus vai te abençoar na pregação, no Evangelho, na tua vida com o Pai, na tua comunhão, no teu ministério na igreja. Deus vai estar usando a tua vida. A questão de crescer financeiramente ou não, é a questão como é que eu vou dizer? De competência. A pessoa que é competente, ela cresce. A pessoa que estuda, que batalha, ela cresce. Tem as oportunidades que surgem, mas a pessoa que é competente, ela tem tudo para crescer. Claro que Deus abençoa o filho dele, porque Ele não abençoa só, Ele abençoa a igreja dele. Quando Deus abençoa um cristão, Ele está abençoando não só a tua vida, Ele está abençoando tudo aquilo que vai fazer pela obra do Senhor, amém? Por isso que Deus quer que a igreja prospere, sim, mas para a glória dele, não para a tua glória. Entendam bem isso. Quando você crescer financeiramente, entenda que a igreja do Senhor vai crescer, o ministério do Senhor vai crescer. Então, por isso que funciona, é assim que funciona. Mas e se nada eu poderei fazer, não é nesse sentido. É não fazer a obra do Senhor, é não dar fruto. E esse é o outro ponto que eu queria trazer aqui. O fruto. O que é esse fruto que a Bíblia fala? É o fruto do Espírito. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos lá rapidinho. Eu sempre cito esse texto, decoro, mas tem hora que é bom a gente ler. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Está lá depois de Coríntios, 2 Coríntios. Olha só o que diz esse texto. Presta atenção nisso aqui, irmão. Vamos pegar só do versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Vou repetir. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Isso são características do fruto do Espírito que está aí na tua vida. Olha aqui, ó. Você que tem Deus na sua vida, você que tem Jesus na sua vida, você deve produzir esse fruto. Você tem produzido esse fruto? Você tem sido assim? Se não tem sido, busque realmente a glória do Senhor, busque a presença do Pai, dobre o teu joelho. Busque o Senhor, porque sem isso a gente não serve, não é um exemplo de cristão. O cristão tem que ter essa característica, amém? É isso que vai impactar o mundo, é isso que vai transformar essa sociedade. Um pessoal cheio de paz, mesmo mediante essa tribulação toda, um pessoal alegre, sabendo que existe um Deus. Isso que vai transformar a sociedade. A pessoa cheia do fruto, não é os frutos, não é o fruto, é o Espírito Santo agindo em nós. Isso aqui são características desse fruto em nossa vida. Então, se tem algo que vai nos manter firme com o Senhor, sem vacilar na nossa fé, é o fruto do Espírito. E esse fruto só dá para ter unido com o Pai, unido em Jesus. E por último aqui, irmão, permanecer unido com o Senhor é permanecer unido à sua igreja. É entender que a igreja do Senhor Jesus foi a invenção que tem que dar certo. A igreja não é algo assim só para se reunir, é a grande invenção do Senhor. E a gente tem que lutar pela igreja. O que é a igreja? É a reunião desse povo aqui. Não é o templo aqui é o templo maior, como fazia. Mas aqui a igreja é o povo unido. E a gente tem que lutar para permanecer unido. Por isso que Ele deu dons e capacitou cada um de vocês para servir, para que a igreja permaneça firme. Hoje nós somos poucos aqui, mas eu creio que daqui a pouco seremos muitos, se a gente tiver o fruto do Espírito manifesta em nossa vida. Olha aqui, irmão, busque isso, busque unidade, busque a presença do Senhor. E se tem algo que está atrapalhando a tua comunhão com Deus, abra mão disso. Quero encerrar com a história de um cara que queria vender uma casa. Ele queria um valor tanto, e o dono queria 200 mil reais, uma casa ali na Palhoça, ali perto de
casa. Então esse cara queria vender a casa por 200 mil, mas ninguém queria dar. Apareceu um cara que se apaixonou pela casa. A casa tinha um puxadinho atrás que inteira brasileira, uma cerquinha de arame farpado na frente, ele se apaixonou pela casa. Era o sonho da vida dele. Aí ele fez a proposta que ele só tinha 100 para pagar. E esse cara negociou, nada de vender e tal, o cara fechou. Tá, tudo bem, eu vou vender. Mas só com um detalhe, eu vou deixar um prego, esse prego é meu. Fizeram a escritura, foi no cartório registrado, e o prego daquela casa pertencia ao antigo dono. Outro dia, o antigo dono voltou. Eu quero comprar a casa novamente, eu estou querendo fazer um negócio. Mas o cara não queria vender a casa. Não, a casa é minha, eu não quero mais vender, eu gosto do lugar, comprei 2 cachorros, tem agora um ninho de galinha ali atrás, um galinheiro bonito, criação de pinto, tudo. Ele não queria vender. Aí o que ele fez? O dono saiu pela estrada, aquele prego, achou uma carcaça de um bicho, pendurou, esse prego é meu, não pode tirar isso daqui. O feitor daquilo ali invadiu a casa toda, que o atual proprietário foi obrigado a vender. O que isso significa? Quando a gente negocia com o nosso inimigo, quando a gente tem pecados, coisas pendentes na nossa vida, isso aí traz consequências no futuro. Aqui a história fala de um cara que deixou uma pendência. Se tem alguma pendência ainda na tua vida, algo que você não resolveu, não abre mão, em nome de Jesus, ore, se arrependa e viva intensamente para Deus. Porque é isso que está trazendo um mau cheiro sobre a tua vida. É isso que não está permitindo que tu vá à frente. A gente tem que se entregar completamente para Deus e viver uma vida intensa para Deus. É isso que vai mudar a história. Não é viver mais ou menos para Deus, é viver intensamente para o Senhor. É levar a igreja do Senhor a sério, mesmo que ela possa estar cheia de problemas, cheia de pessoas com problemas, mas todo mundo tem problema. Agora a diferença é a tua atitude, olha aqui, é o teu jeito de ser. Então não tenha nada em pendência com o diabo ou com a tua velha vida. Entrega tudo para Deus, entregue toda a vida para Deus. E se existe algo ainda na tua vida que você não entregou ao Senhor, pense nisso essa noite e tome uma decisão para entregar ao Pai, entregar ao Senhor mesmo. Porque enquanto você ainda tem algumas coisas, Deus ainda não pode operar completamente na tua vida, porque Ele não é violento, Ele trabalha nas pessoas que dão liberdade para Ele trabalhar. Feche teus olhos agora. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, opera.